Vamos lá, galera. A gente está aqui com a continuação do tutorial de como fazer a movimentação do personagem tipo parkour. A gente parou na parte em que tínhamos já um sensor criado e esse sensor já era capaz de, ao colidir com algum perfil que a gente definisse, ele faria alguma coisa. No último tutorial a gente fez ele escrever na tela à distância, né? E viu algumas diferenças de como usar o bloco. Se você não viu, vê lá, dá uma olhada para seguir bem nesse tutorial aqui. Qual a diferença que eu fiz aqui? As únicas coisas que eu fiz sem que vocês vissem foi afastei um pouco a câmera, vocês vão entender que vai ficar melhor para ver as colisões e tal. E estou mudando aqui, ó, pronto, borda. Então quer dizer o seguinte, o perfil de colisão que eu estou procurando, o tipo de colisão que eu estou procurando é borda. Beleza? Então, se o meu personagem encontrar um objeto borda, tipo esse daqui, ele, bom, apertando F1 você já vê que ele já colidiu, a esfera tem um quadrado vermelho ali que representa o ponto de colisão do nosso sensor. Tranquilo? Então vamos lá. Como é que se segue os próximos passos? O primeiro parâmetro que a gente vai trabalhar é a altura relativa que você deve ter quanto à borda para o teu personagem conseguir se firmar na borda. Então vamos lá, dá um Ctrl W, copia o bloco. Eu só fiz um comentário aqui, depois como comentar, né? Eu vou fazer o seguinte, só para não ficar um pouco mais didático, né? Esse sensor ele é superior, né? Superior. Começando acima da borda. Como é que isso funciona? Eu vou levar essa sequência para cá e os pontos que definem esse sensor aqui vão ser em função do nosso primeiro trace. Então, ó, como é que eu faço isso? Eu pego o impact point, né, que foi o ponto de impacto que ele conseguir. Tá aqui, ó. O impact e o location dá quase na mesma. Então, ó, vou pegar aqui, ó, o location. Peguei o location, vou dar um totozinho em Z e vou botar sei lá, 150 aqui de totozinho. Isso aqui é o nosso primeiro ponto da reta. O segundo ponto da reta é o próprio hit location. Todos os parâmetros, uma vez que tu copiou, eles já vieram, né? O raio, a meia altura, tudo isso. Se eu compilar, dá erro porque eu não botei o tipo de objeto para ele perseguir, né? Então, ó, já que eu já tinha criado esse perfilzinho aqui, ó, eu vou só reutilizar ele e compilo de novo. Beleza? Então o que está acontecendo? Ele já está gerando um segundo traço. Olha como é que esse traço vai se comportar. Salvei. Uma vez que eu não falei nada, depois eu vou explicar por que apareceu aquela bola ali no 000 do cenário, né? Ó, cheguei aqui, ó. Olha o que acontece. Você tem uma esfera ali em cima e ela projeta tipo um feixe para baixo, que é o nosso traço. E o final desse feixe é o próprio início, né, o impact point desse traço aqui. Para que isso serve? Como é que isso vai me ajudar? Faz sentido se eu chegar aqui e usar esse print. Esse print aqui por vários momentos vai ser usado só para você testar a tua lógica, né? Eu vou fazer o seguinte, assim como eu tinha feito antes, eu vou pegar o impact point desse cara aqui e vou subtrair o nosso começo, né? E aqui eu vou ter o que? O comprimento desse feixe, o comprimento desse sensor. Beleza. E eu só quero plotar na tela aí o comprimento dele. Acompanharam? O que eu estou querendo fazer é uma régua que se move junto com o personagem. Ela nasce de cima para baixo jogando tipo um feixe de luz. Imagina assim. Aí o tamanho desse feixe vai me dar condições de saber qual a melhor altura para o meu personagem conseguir agarrar na borda. Então, ó, olha o que aconteceu. 150 direto,
Aí você, poxa, mas não tá tocando nada. Calma, calma, fique tranquilo. Quando você toca aqui, ó, 737, 800 não sei o que, 150, 676. Você observa que o valor está mudando. Uma coisa que é importante você entender é o seguinte, é que é uma régua móvel e esse valor aqui, ó, ele diz respeito a tu tem que achar, cara, o valor, ó, quando eu pulo, ó, tu observou que lá para casa dos 790 e pouco aí ele, perdão, senhores, por isso que está dando um valor absurdo, né? É o hit location menos o trace start. Compila 150 para sempre, graças a Deus, ó, zero. Por que zero? O zero vem do seguinte: se eu fiz um sensor nascer de cima para baixo e esse sensor já está mergulhado numa superfície que é uma borda, qual a distância dele para o próximo ponto que toca uma borda? Nenhuma, né? Então é zero. Então quando ele é zero, ó, e ele chega a 120 e pouco, tá vendo? Na altura máxima que eu chego da borda aí. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, cara, ó. Eu vou botar uma condição, e essa condição eu quero que vocês percebam que primeiro eu estou parametrizando o meu bloco. Eu descobri agora, através do meu imprimir string aqui, desse print, que eu tenho uma faixa de valores aí, 126, por aí, que é a altura ideal para o meu personagem parar no ar e ficar perto da borda. Então o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, eu vou fazer assim, ó, acompanha aí comigo. Eu vou dar um menor e também um maior. Esse menor e maior que ele aqui, ó, serve para eu construir uma faixa. Então eu quero que esse valor, a gente, pela experiência que a gente fez ainda agora, a gente sabe que está, sei lá, entre 130 e 125. Quando essa condição acontecer, ou seja, eu vou dar um branch, eu quero que o meu personagem pare no ar. Até agora você tem percebido que o teu personagem obedece algumas leizinhas da física, né, cara? Ó, existe uma aceleração que o puxa para baixo, é a gravidade. Ele faz algumas coisas que a gente não faz, né? Como é que um ser humano vai pular tão alto assim? Mas normalzão, né, cara? Tá respeitando ainda aqui uma determinada física, né? Só que eu quero que ele, por determinado momento, ele não obedeça mais essa física, ele vai parar no ar. E o que diz respeito à movimentação do seu personagem é esse componente aqui, ó, o character movement. Quando tu pega esse cara aqui, ó, você vai atribuir a ele, por exemplo, ó, escreve mode e você vai assim, definir modo de movimento. Os modos de movimento do seu personagem vão dizer assim, o que ele está respeitando, vamos falar assim, né? E eu quero que ele fique em voo. Quando essa condição aqui acontecer, com esses valores aqui ficarem entre 130 e 125, eu quero que meu personagem comece a voar. Compilo, reproduzir, ó. Olha o que vai acontecer. Pum. Caramba, meu personagem começou a voar. Parou de respeitar aquela paradinha que estava respeitando ainda agora, aquele tipo de física. Percebe? Isso é bacana, mas ainda não foi o que a gente queria. Por quê? Porque o personagem teve uma certa inércia, percebeu? Ele teve uma inércia. Eu pulo e eu não paro na borda, eu saio voando. Então antes de continuar, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que parar o movimento imediatamente. Eu peguei stop e ele vai fazer isso aqui. Compilo. O que a gente tem? A gente vai ter um personagem agora que para. Sob que distância mais ou menos que a gente viu? 125. Ah, então quer dizer que agora eu estou aproximando mais aquela faixa de valores que eu estava parametrizando. Então agora, velho,
tu consegue revisar essa faixa. 125, eu acho que eu botei, é melhor eu botar entre 126 e 123. Aí você vai falar pra mim, pô Felipe, por que tu não põe logo 125 ali? Você imagina que num universo de valores gigantesco você põe uma única condição. Cara, o sensor tem que ficar muito preciso, né? Então vamos dar essa folguinha para ele de alguns valores. Isso na prática você vai ver que não faz muita diferença, mas na hora de implementar faz. Então, aí tu vai ver que não vai mudar muita parada nele. Beleza? Entre 123, foi mais ou menos o que a gente queria fazer. Nem tudo. Enquanto você não falar para ele parar de voar, o que você acabou de fazer? Você definiu que ele está voando. Então, quando você está lá no teu cenário e você atingiu aquela condição, ele não para. Parar imediatamente não quer dizer parar para sempre. Parou. E agora, senhores, o que está acontecendo? Ele continua voando. Então, eu preciso falar para o nosso programa que quando ele sair dessa condição, eu quero que ele pare de voar. Tudo que eu estou fazendo aqui é uma forma bem simplificada e no próximo vídeo a gente vai trabalhar com isso aqui mais refinadamente, mas você precisa de algumas bases para ir para o mais refinado. Então a gente vai simplesmente construir a primeira condição. Quando ele está falso, o que eu quero que ele faça? Eu quero que esse modo volte a ser o que era antes. Então eu vou fazer o seguinte, vou escrever mode de novo, podia ter dado um Ctrl W, mas é só para revisar. Largo o falso aqui, e aqui eu vou botar, posso botar em queda? Posso botar caminhar? Também. Vou botar em queda. Olha o que vai acontecer. Caramba, o cara está em queda o tempo todo. Por que ele está em queda o tempo todo? Isso aqui, cara, é de propósito. É para você reparar que você precisa saber de alguns controles de fluxo da tua rotina. Se essa condição é falsa o tempo todo, cara, ele vai manter em queda o tempo todo. Você precisa fazer isso aqui, do once. O que quer dizer isso aqui? Ele vai executar isso aqui uma única vez. Perceba que você tem que marcar para ele começar fechado. Então quer dizer que ele vai fazer isso uma única vez? Sim, mas eu não quero que ele faça isso uma única vez. Eu quero que toda vez que ele saia dessa condição de voo, eu quero que ele volte na condição em queda. Então o que eu vou fazer? Eu quero que essa condição seja o reset dessa. A partir do momento que eu estou voando, eu posso uma única vez estar em queda. Então quando você fizer isso, compila, reproduz, tu vê que o personagem já parou de mimimi, de ficar caindo o tempo todo. Ele entrou na condição, ficou em voo, saiu, caiu. Beleza? Então para não ficar muito longo, o vídeo, a gente tem a primeira condição aí programada, mas é bem simples, assim, a gente fez uma versão soft, assim, pra gente encarar com valentia aí o problema. Depois vai ficar um pouquinho mais sofisticado. Então, se tu gostou, dá um like aí. Se não gostou também, dá um like e fala por que não gostou, porque aí eu começo a pensar em como melhorar. Valeu, pessoal, um abraço a todo mundo e vamos nessa.